Quarto de Cima 49, para você que está escutando a gente está no Spotify, está no Deezer e está no Apple Podcast. E também, se você quiser ver a gente, escutar e ver, né? A gente está em vídeo no YouTube, no canal /Pedro Veiga. Então, o podcast Quarto de Cima, hoje, é com meu parceiro, meu amigo, o cara que eu admiro muito, Wallace Freitas, o grande fotógrafo da comunidade Shalom. E aí, meu irmão? E aí, Pedro, tudo de cima? A alegria para mim estar aqui participando do Quarto de Cima hoje, depois de acompanhar, né, algumas pessoas, alguns amigos também muito queridos que participaram. Para mim, chegou a minha hora. Não, eu já estava antes de começar a gravar cantando Tanto esperei. Chegou a hora, né? Tipo, eu esqueci de falar, você se inscreve no canal e dá o like para poder me dar aquela força e a gente continuar fazendo aí esse podcast, beleza? Mas, Wallace, você está neste momento em Roma. Né? Exatamente. Como é que é? Você está em missão, eterna. Sim. Bem, me introduzi um pouco, sou da comunidade Shalom, sou membro como comunidade de aliança e a gente, como comunidade de aliança, também pode pedir para ir em missão, para um outro lugar. Pedi à comunidade, a comunidade me enviou em missão para Roma, com alguns trabalhos internos, com a assistência internacional da comunidade e também com alguns trabalhos no Centro São Lourenço, que é onde eu estou agora gravando esse podcast contigo. Eu estou aqui no Centro São Lourenço, que é uma igreja pertinho do Vaticano. E a comunidade administra esse Centro São Lourenço? Ou como é que é? Exato. Esse Centro São Lourenço, ele é uma propriedade do Vaticano, faz parte do Dicastério para os Leigos, que é um órgão também do Vaticano. E antes era uma outra comunidade que administrava esse centro por mais de 30 anos. E a comunidade, desde outubro de 2018, assumiu aqui as atividades do centro. Mas, na verdade, o centro, esse lugar aqui, é um lugar de acolhimento a outras comunidades, grupos de todo o mundo. E a gente também faz algumas atividades na igreja, missa, adoração, e a gente é responsável por essa animação, digamos assim, na igreja, né? E eu vim para cá para ajudar aqui no Centro São Lourenço, principalmente com a parte da comunicação. Principalmente. Mas acabo que estou junto também com jovens, no grupo de oração, fazendo algumas atividades junto com eles e tudo mais. Shalom, assim, não dá para fazer uma coisa só, porque é possível, né? A gente sempre é multifacetado. Mas você chegou quando em Roma mesmo? Eu cheguei em setembro de 2018, então tem pouco mais de 1 ano e meio que eu tô aqui. Caramba, mas já faz isso tudo, né? Porque passa rápido, se eu fosse chutar, eu ia dizer metade do ano passado, assim. Não, eu lembro que pouco antes de vir pra cá, eu passei na tua casa, né? Fui lá fazer uma visita e tudo mais. E já tem mais de 1 ano e meio que você fez uma arte pra mim que acabou, que eu não sei se guardaram num lugar que estufou, pegou umidade. Mas porque era uma lousa, né? Aquela luzinha lá. Mas eu tenho foto, pelo menos, salva dela. Eu vou até repostar. Mas, cara, foi muito... Eu lembro que você postou aquela foto lá. É linda, um lettering lindo, né? E o João Carlos ficou falando, cara, eu tô também meio que aprendendo lettering, mas o Wallace é muito fera e tal. Não, mas é interessante, porque ele tá fazendo esse tempo lá em casa. Aí o João também participou, né, do podcast contigo aqui, o Quarto de Cima. E aí a gente fica trocando figurinha, né? João, olha aqui esse vídeo que ensina o lettering e tal. Aí ele também, olha esse daqui, é uma aula muito legal. Então a gente fica trocando figurinha, a gente fica aprendendo junto praticamente. Não, e eu, como falei, antes de começar a gravar, eu falei, né, cara, é legal conversar com galera de visual. Você é fotógrafo, você trabalha com comunicação em geral. O fundo tá lindo, o horizonte tá perfeito, tá reto, enquadramento, você tá no centro, é um negócio maravilhoso. Isso é raríssimo. Se você for reparar, o pessoal que faz videoconferência, tudo torto, meu irmão, a luz é horrível. Digamos que a gente tem um certo compromisso com a imagem, né? Coloquei uma luz aqui para dar uma equilibrada, acender as luzes. Não, se eu for mostrar o que é que tem de luz aqui, eu tenho luz aqui em cima, deixa eu ver se roda para você ver. Aqui na frente eu tenho spot para iluminar o rosto, porque se eu não iluminar o rosto fica muito contraste. E lá na frente, que você não vai ver, tem
7, 8, 9 lâmpadas para poder ficar claro. E eu fechei a janela para não mudar a cor, então todas as lâmpadas são da mesma cor. As pessoas que não entendem de visual acham que é besteira, que qualquer coisa resolve. Né? Sim. Mas é interessante que qualquer coisa é muito simples, né? Vamos fazer aqui uma foto. Aí, espera, pega um tripé, pega uma luz. Vamos ajeitar tudo bonitinho. Vamos ajeitar aqui. E ainda você vem mais pra cá. Exato, ainda dá um retoquezinho ali. Mas eu tenho uma lembrança muito forte e muito impressionante sua. Primeiro que assim, eu sempre te admirei de longe, e por você ser um jovem da comunidade aqui em Fortaleza, eu sempre vi que você tinha muitos amigos, assim, você postava uma foto no Instagram e todo mundo, que lindo e tal, eu sempre achei lindo também. Aí uma vez, assim, depois a gente se aproximou, se conheceu e fez coisas juntos, você foi até ao Rio de Janeiro comigo. Exato. Me ajudar a filmar e tirar umas fotos lá de uma coisa que eu estava querendo fazer na fábrica, né, no estúdio. Mas o que eu estava querendo dizer é que eu lembro, numa vez, acho que foi em 2018, logo antes de você viajar, a gente estava no Hallelujah e eu estava tocando na missa, eu acho, ou na adoração, acho que era missa. E deu uma dessas luas que dá em Fortaleza, amarela, vermelha, um negócio assim, e grandona e tal. Só que é rápido, né? Porque pela rotação da Terra, se você esperar 20 minutos, ela já está em outro lugar e já foi. Aí eu tô na missa, eu falei, é agora. Aí eu falei para alguém, vem cá. Aí a pessoa olhando, vem cá, agora. Eu não podia sair, porque tinha bispo, tinha cardeal, tinha tudo lá no... Era uma adoração à missa. Era a missa, eu acho. Era na missa. Aí eu chamei a pessoa e falei, chama o Wallace agora, imediatamente. Deu um problema aqui. A pessoa ficou assim e foi. Eu sei que você chegou rápido até, aí eu só fiz assim. Eu só apontei. Exato. Aí você ajoelhou e fez assim, clique, tá bom? Meu Deus do céu, que isso? Ficou eu lembro, muito perfeita a foto. Eu tenho ela, não sei se você tem. Sim, foi a minha despedida do Hallelujah, acho que foi aquela foto. E eu não sei se nesse ano você fez aquela foto do Moisés na chuva, se foi no ano anterior também. Não, aquele ali foi o ano anterior, exatamente. Caramba, também assim. E eu tenho um negócio com fotografia que eu não sei se você deixa no automático, mas eu fiz aquela transição para o manual. Só que o problema é que, por exemplo, eu fui fotografar show do missionário, então tem momentos de muito movimento, e eu ainda não sou fera de ajeitar a abertura, velocidade e tal. Então, muita foto eu perdi. Tipo, a pessoa tá no momento, então vou tirar, ela já se mexeu um pouco, aí fica tudo embaçado, não adianta nada. Né? Então, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de dedicação, como você chegar lá, né? Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, Missionário Shalom, é difícil porque seja o corpo de baile que dança, os cantores também se movimentam bastante, e seja a luz, é muito dinâmica, né? Vai mudando, a hora tá mais iluminado, outra hora não. Uma coisa que eu costumo fazer, eu prefiro deixar a luz, a foto um pouco mais escura, porque aí eu consigo abrir um pouquinho a luz numa pós-edição. Aquilo me ajuda muito. Para focar melhor? Para focar e também para evitar o borrado. Eu prefiro deixar um pouco mais escuro às vezes, e aí eu vou abrindo no programa, né? É melhor do que você já deixar uma luz perfeita, entre aspas, porque eu acho que é difícil a gente chegar nesse ponto, ou uma luz, algo muito claro. Não, mas me disseram o contrário uma vez, que se você faz mais claro até do que o que você quer, você tem mais entrada de luz e aí você consegue editar melhor. O difícil é corrigir o estourado, por exemplo. Se você pode correr o risco de estourar a imagem, assim. Então, para ir pro estourado, você tem que saber o que é que você vai fazer. Se tem muito movimento, é melhor fazer com menos luz, então, né? E aí eu já imagino assim, não, essa aqui eu vou editar depois, eu vou ajeitar essa sombra, eu vou ajeitar esse contraste aqui, então a minha cabeça já vai não termina ali na foto. Eu já perdi momentos que se eu parar pra pensar, eu dou murro na parede de raiva. Porque assim, saber, né? Mas vamos voltar um pouco. Quero saber quem é Wallace. Não tão profundamente assim, mas como é que é o teu começo assim na igreja e na comunidade? Conta um pouco pra mim. Cara, então, eu desde pequeno fui pra igreja, meus pais sempre me levavam, né? Só que
Eu não entendia muito, tipo, criança ia pra igreja, mas passava a missa toda dormindo, aquela coisa, missa Não, domingo, criança. 7 horas da manhã, a É. missa, dormia a missa todinha. Fiz Nossa, tudo, 6 da manhã não é horário pra ninguém a missa, né? Pelo amor de Deus, mas a minha família, esse horário, bem cedo, 6 ou 7, não lembro bem. E aí, cara, aí eu, nessa mesma paróquia, sempre pertinho lá de casa, fiz primeiro a Eucaristia ali, Crisma e tudo mais. Só que eu fiz porque era como Porque uma era pra coisa que todas as fazer. crianças faziam, todo mundo ali da região fazia, vou fazer também. Beleza. E aí, eu sempre fui ali, né, cresci na igreja e tudo mais. Só que a minha prima, ela começou a ir para um grupo de oração da comunidade, lá na Parquelândia, chama da Parquelândia, em Fortaleza. Começou a ir, vamos. Aí eu tinha o quê, uns 13, 14 anos, ela dizia, porque vai ter um seminário. Aí o seminário, para mim seminário é coisa de sacerdote, eu não quero ser sacerdote. Ela chega, não, vai ter um seminário, legal, mas o que é esse seminário? Beleza, aí eu sei que não fui, conheci um outro grupo de jovens de uma igreja também perto ali, e aí muito legal, animada, a galera cantava, diferente, né, esse grupo. E aí eu descobri que os coordenadores desse grupo participavam de um grupo de ação do Shalom, mais um tempo depois. Só depois eu descobri isso. A minha experiência de verdade com a comunidade foi num Hallelujah de 2009. Tive uma experiência num sábado, lá no Hallelujah, um momento de adoração. Ali no céu, né, passa aquele carro com Jesus. Como? Que ano? 2009. Ah, você falou, que eu viajei. 2009. Sim. Aí, bem, ok, fiz essa experiência muito forte e tudo mais, aí eu ouvi falar assim, eu quero mais, mas acabei não indo. Beleza, continuei com esse mesmo grupo ali da paróquia, era mais perto, era mais tranquilo. Só que esse ano, 2010, eu vou pro Hallelujah. Aí o que acontece? Minha família viaja pra praia, onde não pega, na época, internet, assim, não é que era uma coisa que a gente tinha sempre. Aí eu acompanhei o Hallelujah todo pelo rádio. Ficava lá, tinha um lugarzinho, porque era uma região de praia, não é que pegava sinal bem. Aí eu ficava no cantinho ouvindo aqui o Hallelujah pela rádio. E aí, no final de semana seguinte, era o Hallelujah Quero Mais. Aí foi quando eu realmente fiz meu seminário de vida no Espírito Santo, minha experiência com Deus, assim, aquele momento de efusão, lá no chão da Parquelândia. Eu lembro perfeitamente, era mês de agosto, lembro o lugar, a hora, direitinho que eu fiz a minha experiência com Deus, na comunidade. E aí engraçado começou. Que a gente é motivado a lembrar do dia e da hora exata, né? Exatamente, e me marca muito lembrar disso, é muito gratificante. Então, em 2010, eu fiz meu seminário de vida no Espírito Santo. E comecei essa caminhada, né, com a comunidade, participando do grupo de oração. Só que teve uma época da minha vida, foi justamente 2012, final de 2012 até 2013, na época da jornada. Nesse espaço, eu me afastei da comunidade, me afastei da igreja, me afastei de tudo, todas as experiências. Então, comecei a ter algumas experiências, assim, bem, bem loucas no mundo. Imagino que não tenham sido tão loucas assim, mas ok. Mas, assim, daquilo, muitas coisas que eu vivi nesse tempo, era coisa tipo assim, mas eu nunca vou fazer isso na minha vida. Fui lá e fiz. Mas, assim, bem, bem longe de Deus, né? Experiências bem distantes de Deus. Sim, claro. E eu não ia mais para a igreja. A gente escuta muito, assim, quando a gente está começando a caminhada, mas você vive na igreja, só vive no Shalom, aquela coisa toda. Então, nessa época, minha mãe, mas tu não vai mais para a igreja, tu não vai mais para o Shalom, o discurso foi o contrário. E aí, o que aconteceu? Em 2013, eu comecei a trabalhar na diaconia, no escritório de comunicação. Eu já estudava publicidade e propaganda em Fortaleza, eu já estava estudando, já estava no 3º ou 4º semestre, talvez. Você se formou, então? E aí, me formei antes de vir para cá. Formei em final de 2016, finalzinho de 2016 eu me formei em publicidade. Sim. E aí, eu comecei a trabalhar na diaconia em maio. Comecei a trabalhar lá, só que eu estava longe, eu não queria nem papo nenhum com a comunidade, para mim era um trabalho, né? E aí, a partir dessa experiência de trabalho, eu fui chamado para trabalhar na jornada de 2013, lá no Rio, com a comunidade, fazer cobertura, fotografia, exatamente esse esquema de comunicação. E para mim foi muito interessante, porque
tinha um fotógrafo escalado, tipo, um que para mim é uma grande referência, que me ensinou bastante, que é o Fernando Maia. Ele foi da Fernando Maia, comunidade. ele é Ele, para mim, é o meu professor, sinistro. é realmente um mestre, é um mestre. Tudo que eu Excelente. sei, assim, é referência. Você sabe que, só um parênteses, o Fernando Maia, ele é do Rio, e eu conheço ele de criança, muito antes de eu entrar pro Shalom, Caraca. que ele participava de um grupo que a minha mãe participava, era o grupo Sol Que Maior e tal, massa. ele Eu sabia tocava que ele baixo, eu era ele criança era e do lado tal, do Rio. Sim, sim, sim. Massa. mas ele é fera, Interessante, né? eu não sabia não disso aí. E aí ele estava escalado, né, nesse dia para cobrir a chegada do Papa. O Papa Francisco tinha acabado de ser eleito. Foi a primeira viagem dele assim intercontinental, né, quando ele foi pro Brasil. Aí era o Fernando Maia. Aí o Fernando disse: "Cara, eu não vou poder ir, tu pode ir no meu lugar?" Aí eu: Nossa, "Como assim, cara?" poder Eu sei posso, que eu vamos fui. entregar o mesmo trabalho, já não sei dizer. É. Aí, cara, eu fui com esse. Tava eu e o Franco, o padre Franco, ele com um iPadzinho aqui, com um fone, um iPad, eu com a câmerazinha Nikon, bem humilhadinho, acho que não era nem uma 200. E aqui, Esse foi que ano que você foi do Papa? Qual foi o ano? 2013. Foi no Rio, então. Foi no Rio ainda. Aí aqui a galera BBC, todas as emissoras mundiais. Todas as emissoras do mundo, umas câmeras, um negócio assim imenso, e eu com a Franco, um iPad. Franco, um iPadzinho aqui. Cara, uma humilhação. Aí, ok, a gente foi lá. Só que pra mim foi uma experiência muito forte. Era uma segunda-feira, a jornada começava na terça. E a chegada do Papa, aquele momento, quando o Papa chegou ali no Rio de Janeiro, minha vida mudou. Tive uma experiência de igreja só em ver o Papa. Eu nunca tinha visto, o Papa. Eu também tive quando a gente esteve em Roma. Caramba, quando eu vi o Papa descendo ali, aquela escada, e eu precisando fotografar, eu suava, tremia. Fiz aquelas fotos, assim, claro que com aquilo que a lente deixava. Mas naquele instante, eu disse, a jornada poderia acabar aqui, para mim, não tinha nem começado. Mas se acabasse aqui, eu já decidiria voltar meu caminho de igreja. Foi uma experiência realmente de retorno. Eu digo que é a minha segunda experiência com Deus. A primeira foi ali na infusão e a segunda foi ali. Porque você, foi uma experiência em 2009 teve uma, em 2010 foi pro Quero Mais, ou seja, você já tinha aquele desejo de... Você ficou na casa de praia com a família porque a tua família foi, mas você ficou ouvindo Aleluia ali e não queria deixar. Eu entendo total esse contato que você... Assim, em 2006 eu tive isso. Tipo, eu tinha entrado em 2005 no Shalom, mas eu fui ter minha experiência forte no acampamento de 2006 e logo depois, era no final do ano o acampamento lá no Rio. E depois eu fui passar o Réveillon na casa de amigos. Eu fiquei no Réveillon todinho meio que alheio ao que estava acontecendo ali, porque eu estava com um desejo tão grande de voltar, de estar com o meu povo, de estar com o pessoal do Shalom e tal. E é o tipo da coisa característica que a gente percebe que acontece nesse primeiro contato, né? Quando Deus vai mexendo, vai entrando dentro da gente. E na jornada em 2013, eu só tive a oportunidade de ver o Papa no final do último dia no Rio Centro. Tava todo mundo na grade do lado de fora, assim, tentando ver. Aí passa o Papa lá longe, assim, dando um tchau. E para mim já foi incrível. E depois só em Roma, quando a gente foi para a convenção. Que é estranho, assim... Não vou me alongar muito, não. Vou deixar você falar. Mas Pode falar. É estranho, mais ou menos, assim, porque a gente tem uma sede tão grande de Jesus, de tocar em Jesus, de ver, de ter uma experiência, de sentir ele falando, que quando a gente vê a referência máxima, o maior representante de todos, a gente sente que conseguiu chegar mais perto, né? Então, ele é a pessoa mais perto de São Pedro, que é a pessoa mais perto e representando Jesus na Terra. Então, e eu estava tocando ali naquela convenção, quando ele chega assim, meu Deus, que coisa incrível, tipo, eu achei até que ele fosse falar com a gente aqui da música, mas ele veio pela escada e passou e desceu e foi falar com o povo ali. Tá bom então, mas valeu a pena. Mas fala. Não, foi exatamente isso, essa experiência, assim, uma experiência de igreja, para resumir essa experiência. E aí eu voltei, depois da jornada, eu voltei para Fortaleza. Eu cheguei para minha pastora de grupo de oração e eu quero fazer o vocacional. Ela, calma, você tem que voltar primeiro pro grupo. Venha pro grupo, depois vamos começar, né? Que bom que ela não teve essa pressa, caminho. Né?
Não, não, ela me ajudou bastante. Aí, o interessante, cara, é que no outro ano, no 2014, eu fiz o plantão vocacional e aí eu não entrei no vocacional. Eu fiquei com raiva logo, né? Mas, cara, foi tão interessante, foi tão importante aquele ano, porque foi o ano do retorno, do Uhum. caminho. Aquele caminho, assim, que você... Essas experiências de mundo, e aí Deus vai purificando, vai tirando, né, aquelas coisas, o olhar que você ia tendo sobre as coisas. E aí, aquele ano de 2014 foi essencial. Em 2015 eu fiz o vocacional e entrei em 2016 e foi o ano da misericórdia quando o Papa... Então a galera que fez o vocacional naquele ano, entrou em 2016, a gente diz que dizemos que somos os postulantes da misericórdia, porque o Poxa. negócio foi, Não, então, foi da eu tenho duas misericórdia contas mesmo. na cabeça para fazer das informações que você me passou. Se você se formou em 2016, você provavelmente nasceu em 94. Exatamente, nasci em março de 94. Uma pessoa sinistra. Porque o curso de comunicação tem 4 anos, você sai aos Exato. 18 e entra na faculdade, mais 4. 22, 2016. 22. É. Exatamente. E outra conta que eu fiz agora, se você ingressou no ano da misericórdia 2016, hoje você está no D2 ou já consagrou? Eu só não consagrei por causa da situação geral no mundo, né? A nossa missa ia ser depois da Páscoa, mas eu tô esperando a missa, mas A se Cibele Deus quer fazer quiser, eu vou me definitivo consagrar. também agora e teve que adiar. Tá esperando, né? Eu diria, se fosse eu ia falar, cara, faz uma missazinha rápida aqui que já resolveu. Mas ela quer o rito todo, né? Claro. Eu Cara, entendo. mais uma coisa interessante, sabe? Falando sobre isso é muito interessante, porque tem eu é interessante porque tem uma outra jovem que ela vai se consagrar também. Ela é de origem filipina, mas mora aqui desde sempre aqui em Roma, então é mais romana do que filipina. Ela fala Mas é italiano, então. interessante, sim, fala italiano perfeito e fala tagalo também, que é a língua que se fala lá, né? Hum. E aí, cara, é interessante porque eu acho que, não sei se a Cibele pode confirmar isso, mas essa expectativa, tipo, eu tô esperando a consagração, né? Uhum. Mas no fundo, eu acho que viver a consagração já é agora, sabe? Não, com Vai certeza. mudar a cor do cordão e tudo mais. Eu acho que igual a essa expectativa dos definitivos, né? Fazer promessas definitivas, eu acho que você já vive quando já está se preparando. E aí é mais o rito, né? Aquela celebração muito bonita que sela. Mas eu acho que a gente vive já antecipadamente um pouquinho. Pelo menos essa Mas experiência que eu estou vivendo aqui. as nomenclaturas são para te proteger e para te formar no caminho. Quer dizer, também não dá para descartar que existem níveis de formação que tem a ver com o teu tempo espiritual de crescimento, né? Sim. Mas com certeza o caminho de consagração e o caminho de santidade, o caminho para a vida eterna é o mesmo, né? São só momentos. Então você tem os nomes e tem as cores, mas é só a forma de entender e de ver a coisa, né? Exato. É. Esse processo aí. Vamos lá, conta toda a tua vida, continua. Rapaz, continuar. Bem, uma coisa que eu acho interessante, né? Por que eu fui parar na publicidade? Isso é uma coisa interessante na minha vida. Porque na minha época do vestibular, eu gostava muito, na época do ensino médio, eu gostava muito da parte de genética, biologia, aquela coisa ali. Não, eu quero estudar esse negócio, que eu acho Isso, nada a massa. ver. Biologia. Calma. Fui estudar biologia genética, aí eu descobri que na UFC tinha um curso de biotecnologia na época. Cara, isso aqui é irado, eu quero estudar esse negócio. Beleza, aí eu fiz o vestibular lá na UES, que é a estadual, para biologia, e eu passei para biologia. E aí, nossa, cara, então você é muito nerd, crânio total, nerd não, crânio. Cara, aí eu fui no dia da matrícula, peguei o ônibus, fui pra lá pra UES, aí tava fazendo aquela lista de chamada, né? Aí eu, cara, quer saber de uma coisa? Acho que isso aqui não é pra mim, não. Aí eu voltei, eu não fiz minha matrícula e voltei pra casa. Porque, cara, eu senti que não era aquilo. Eu gostava, mas que tu passou pra parada? Cara, eu não sei, eu queria fazer algo, eu queria estudar. Tava todo mundo entrando no vestibular, eu queria estudar alguma coisa, né? Vou passar pra o que tiver aí, biologia, pronto. Aí, biologia era licenciatura, não, bacharel em biologia e tudo mais, na época. Não sei mais como é o sistema de vestibular agora, com o Enem, mas enfim. E aí, uma coisa interessante, o que me fez voltar foi, naquela época, já tinha uma experiência no grupo de oração.
E aí tem uma história, tem uma grande amiga que me acompanhava muito no grupo de oração, a Letícia. Hoje ela não está mais na comunidade, mas eu sou muito grata a ela, porque um dia ela disse assim: ei, Wallace, pega aqui essa câmera e faz as fotos aqui do seminário. Até então eu nunca tinha pegado uma câmera na minha vida. Interessante. E aí quando ela me deu essa câmera, eu comecei a fazer as fotos. Eu gosto disso aqui. Então, servindo ali no centro de evangelização, no seminário de vida do Espírito Santo, tirando foto, eu descobri a minha profissão. Tipo, que na verdade não é só a profissão, acabou se tornando a minha vocação mesmo com a fotografia, né? A missão com a fotografia. E talvez mais do que profissão, porque pelo tempo que você tem de carreira, você está mais fazendo missão do que ganhando dinheiro com isso, né? Exatamente. Na verdade, não é que a fotografia para mim foi exatamente a profissão. Eu ganho dinheiro com a fotografia, ganhava dinheiro. Eu trabalhava na diaconia, mas eu fazia muito mais design, fotografia também, mas muito mais o design, aquela coisa lá. E aí, é interessante. Mas o design nasceu da fotografia? É uma coisa depois da outra, ou você também já gostava de design? Foi depois. O design descobri depois, na faculdade. Na faculdade, juntando com a necessidade também. Porque começou a precisar fazer algumas peças lá na diaconia, aí eu comecei a abrir o Photoshop, comecei a aprender a mexer, pesquisar referência e comecei a criar também. Mas a fotografia veio antes do design. E aí, quando eu tive essa experiência com a fotografia, foi na época que eu estava estudando vestibular e passei, né? E aí eu lembrei não, cara, eu gosto da fotografia, eu quero estudar aquilo. E aí foi quando, aí em Fortaleza não tem um curso específico para fotografia, o mais próximo que tem é comunicação social, e mais próximo ainda a publicidade, né, que trabalha um pouco mais a questão da imagem. Foi exatamente o caminho que eu fiz também com 20 e poucos anos. Mas por ser músico e achar a coisa mais parecida que tem, tá na comunicação. E aí tinha um campus que tinha uma rádio, aí eu falei, então eu vou para lá, vou fazer publicidade, porque tem rádio e eu fico por ali. Exato, que é bem amplo também o mercado da publicidade, né? Então, para resumir, eu fui parar na publicidade porque um dia eu estava servindo no Seminário de Vida no Espírito Santo com uma câmera, eu gostei. Então, eu descobri a fotografia, não é que eu nasci, desde pequeno eu tinha uma câmera, o pai... Não, eu descobri a fotografia ali, né? No falar nisso, no cara, seminário. Falar nisso, você sentia que você tinha algum talento assim extraordinário, alguma coisa na infância? Ou não, era tipo genérico? Porque tem gente que não tem, né? Que passa a vida toda sem saber e não desperta nada, né? Não, eu acho que eu começo aí. Eu acho que uma veia artística já tinha. Artística. Ficou bonito. Curtiu. Bem cearense isso daqui. Já tinha, porque eu lembro, depois eu fui pensar um pouco, né, quando eu era criança, a minha mãe ela é professora de ensino infantil, então ela fazia muito trabalho manual para as crianças e tudo mais. Aí eu me lembro que ela ajudava ela a cortar alguma coisa, a pintar alguma coisa e tudo mais. Então eu lembrava que eu acho que eu tinha um talento com aquela coisa manual ali, né, aquele trabalho mais manual. Eu acho que um pouco dessa veia da arte vinha dali. E aí eu fui. Mas não era nada canalizado a uma função específica. Nada. Era só um gosto pela arte. Um momento livre ali, eu ia ajudava a minha mãe ali com as coisas da escola. Sim, aí acaba favorecendo você ter essa. E aí eu fui entendendo, né? Até minha coordenação motora para cortar uma coisa. Tem gente assim, eu não tenho coordenação motora para cortar uma coisa. Cara, então para mim é tranquilo, né? Mas eu acho que desde essa época. É facilidade mesmo. Então, aí eu acho que vem um pouco esse background, né, um pouco aí. Mas não é que eu entendia que era a fotografia ou alguma coisa do tipo, né? Eu fui entender depois. Mas podia acabar, na verdade, você traduzindo para alguma outra coisa, porque, na verdade, assim, você foi formado de um jeito tal que durante a sua vida você enxergou a arte como algo que te apetecia. Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Os cachorros, eles ouvem frequências que a gente não consegue ouvir. Então, toda vez que toca aquela frequência, ele se atenta. A gente pode tocar à vontade, que eu não vou nem ver, não vou ouvir, não vou saber. Não vou... Então, assim, o nosso cérebro, cada indivíduo tem um cérebro formado de um jeito. Então, você
tem a tua cabeça ali, funciona, você enxerga coisas de arte, você tem coordenação motora fácil, não só a exposição externa, mas a tua predisposição interna que reconhece os estímulos externos, entendeu? Então você é um artista nato e tem que ser nato, né? Então quando a pessoa não tem a aptidão inata, pode se acabar de estudar que a coisa não vai muito longe, né? Mas continua. E aí uma coisa que, pegando o gancho nisso daí, eu fui entendendo muito esse aspecto de dom, né? Uhum. Que todo mundo fala, mas isso é dom, o dom com a música, né? Realmente não é simplesmente uma aptidão. Eu acredito que a pessoa é um dom em relação a muitas coisas, né? E eu fui entendendo que isso era uma coisa que estava ali dentro, mas não sabia que existia. E eu acho que foi aí que eu fui entendendo o que é realmente o dom. Né, o dom de fazer alguma coisa, de transparecer alguma coisa, que no final das contas não é uma coisa que você faz, por exemplo, a música, né? Você não faz a música por si, mas porque tem a mensagem, você quer passar aquela mensagem através da melodia, através da letra, enfim, você trabalha para que passe uma mensagem. Então, eu acho que o dom é o que faz a coisa ter uma mensagem, né? Não ser a coisa em si, mas o que vai um pouco ali além. Então eu fui ter essa compreensão exatamente depois. isso? Assim, o que eu penso o dom é um presente, né? É um bem que Deus pôs na tua natureza, na tua individualidade, te constituiu com essa capacidade para que você possa transmitir a mensagem. Ao meu ver, assim, não que a mensagem está no dom. Não, exatamente, é o instrumento, né? O dom que faz de você ser um instrumento daquilo. Você tem a capacidade de transmitir melhor aquela mensagem do que alguém que não tenha. Então é a tua ferramenta, né? Sim, exato. Não, e aí era bem esse aspecto. E aí, para continuar, eu comecei a estudar publicidade, mas porque eu queria uma formação, queria entender um pouco mais daquilo, só que no fundo é muito, muito amplo, né? Você vai estudar de tudo um pouco. E não foi muita faculdade que me formou naquilo que eu vou tendo, que eu vou vivendo hoje, né? Na profissão e na missão. Mas foi muito mais a questão de experiência. Eu fui vendo que a experiência que eu ia tendo com aquele momento, por exemplo, que eu fazia a foto, eu via que tinha a mensagem da experiência ali. Então, eu acredito que as pessoas que fazem um comentário, você tinha falado no começo, que comentava a foto, né, e tudo mais, eu acho que acaba que as pessoas iam tendo uma experiência também, a partir daquela minha experiência. Claro, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que é mais ou menos aquilo, eu né? Eu experimento de Deus quando eu estou ministrando música, mas ele serve para os outros também. Exato. Se eu estiver tocando sozinho, eu vou ter uma experiência que serve para mim. Eu sou um indivíduo que estou recebendo ali, através da música, a mensagem de Deus. Mas quem estiver ali também vai ser tocado por aquilo. Mesma coisa com a mensagem. Mas me perguntaram hoje, inclusive mais cedo, isso, né? Compor música, será que a pessoa diz, tem música que é feita através do espírito, tem música que você faz mecanicamente, e aí eu meio que não concordei muito assim. A ação do Espírito Santo é da maneira que Deus quiser, entendeu? Então se você vai sentar e vai mecanicamente construir uma letra ou construir uma harmonia no teu instrumento, mas você pediu a Deus o Espírito Santo e você tem o coração, você deseja que o coração esteja aberto para a ação de Deus, não importa se você está fazendo aquilo mecanicamente ou se você está primeiro tendo um momento de louvor, de oração, para depois pedir uma inspiração. O método que você usa é o teu método, o que importa é a tua conexão, né, com Deus. Sim. Né? Mas eu acho que o bom do curso de comunicação que você fez, que eu passei, eu posso dizer, é que o André, meu sócio, ele diz, a faculdade serve mais para contato do que para qualquer outra coisa. Eu acho que sim, mas também eu acho que o curso de comunicação é muito bom, cara, porque você, por exemplo, você foi para a área de design e para a área de fotografia, que tem cadeira de fotografia e tal, mas você aprende a fazer redação. Exato. Obrigado eu estudei rádio também um pouquinho, né? E tal. Sim, né? Sim. E você entende o marketing, você entende até economia, filosofia, uma coisa que
que eu lembro muito da faculdade, é uma disciplina que a galera até detonava, que era semiótica. Cara, aquilo para mim fez uma diferença, que a gente estuda em vários até na psicologia se estuda semiótica, que é exatamente aquilo, né? Mas aquilo para mim foi muito importante. E me ajuda muito até hoje. Gosto muito daquela parte semiótica. Agora, você me diz uma coisa. Aí, então, em Roma, você está fazendo o que mesmo que você falou? Estou em missão. Estou em missão aqui em Roma, né? Mas voltando aqui. Tem o centro, que eu falei um pouquinho, né? A parte da comunicação, seja a parte gráfica, por exemplo, fazer as placas, a identificação, a identidade visual, a identidade institucional do evento, mas também redes sociais, todas essas coisas. E, além disso, o meu principal trabalho, na verdade, na missão é com a assistência internacional da comunidade, que é um setor da comunidade fora do país que faz exatamente isso, dá uma assistência às missões e também é responsável por apresentar a comunidade a possíveis fundações, digamos assim, faz contato com bispos. Caramba, mas você está fazendo países. Isso, eu não sabia. Não, na verdade, o meu trabalho é ajudar um pouco ali. Assistente do assistente. Não sou assistente do assistente, eu dou ajuda ali, por exemplo, o assistente precisa apresentar a comunidade para o bispo, aí a gente faz a revista, então eu fiz o design da revista, a gente imprimiu a revista, então eu ajudo com esses recursos visuais de comunicação para isso. Estava achando que você era o nosso assistente internacional da comunidade agora. Nosso assistente é o Tiagão. É mesmo? Não sabia quem era. Antes era o Padre Cristiano, né? E como ele vai em missão para Nova York, quem assume agora a assistência é o Tiagão. Seminarista, tá estudando também. Mas que riqueza poder estar aí, né, cara? Sim. Pelo amor de Deus, eu fui pouco aí e assim, foi uma experiência maravilhosa para mim. Você morar aí, todo dia tá aí, ter que fazer as tuas coisas. Então. Cara, é um negócio, todo dia é uma novidade. Era uma pena quando tava todo mundo aqui no lockdown, porque você está em Roma e não poder sair, você sai, tropeçou aqui em Roma, tem opa, você vai aqui, ali, né? Vai para onde? Vou fazer compras, apresenta os papéis, tipo aquela chatice, né? Cara, é um negócio assim, mas aqui em Roma, né? Seja especial pela história da igreja, a história dos santos que passaram por aqui, uma terra realmente de mártires, estar em missão aqui é uma alegria muito grande, e também por ser uma cidade onde o mundo todo está aqui. Por exemplo, a minha experiência no grupo de oração, tem galera que vem para cá para estudar, jovens que vêm para estudar aqui em Roma. Eu tenho amigos no mundo todo hoje, porque eles vieram... Exato, tenho seminaristas aqui. Mas uma experiência que para mim é muito interessante são com pessoas de outras nacionalidades, outras culturas, que vai enriquecendo muito, sabe? Conheço pessoas que participam do nosso grupo de oração, tipo, da Terra Santa, Panamá, mas também Croácia, pessoal da Eslováquia, que tá todo mundo aqui participando do grupo de oração. Então, eu nunca imaginei na minha vida que eu, vindo lá do lugarzinho, lá da Calcaia, perto de Fortaleza... Não é longe assim também, não. Tá falando depende do ponto de vista. Super interior do Ceará, né? Mas eu nunca imaginei, né, que Deus ia me proporcionar essa oportunidade de conhecer outros jovens sedentos de Deus, com outras culturas e outras línguas. Isso vai enriquecendo muito, assim, a minha experiência de mundo. Não, eu acho que viajar é essencial, mesmo dentro do Brasil, que é tão grande, né? Porque, no meu ver, o Brasil tinha que ser tipo uns 4 países. Porque são culturas totalmente diferentes dentro do mesmo país, do mesmo território, né? Mas, assim, é muito importante. Eu morei fora, tu não era nem nascido, em 2004. 2004, eu tinha 10 anos. Não é que eu sou tão mais velho que pra mim, tipo, como é que a pessoa nasceu em 94? Não existe isso. Mas, eu só não vou dizer que eu vi a sua foto dos 40 anos no Instagram, porque... mas foi legal, cara, foi uma comemoração muito legal. A Cibele fez um vídeo, cara, muito legal. Pegou o vídeo de todos os amigos, assim, cara, muito lindo. Nossa. Mas, eu pude experimentar aquilo que eu estava te dizendo, tipo, para mim, você conhece uma cultura quando você está inserido nela de modo que não é você vai para os Estados Unidos, vai para Disney, isso é legal, mas é você estar lá, ter que pagar a conta, ter que lidar com gente chata,
ter que pegar a fila do banco, aí você começa a entender a cultura, né? E eu comecei a descobrir sobre mim também, por exemplo, na época que eu estava morando lá em Nova York, passou uma pessoa do censo, do recenseamento, né? Bateu na minha porta, aí disse quem era, aí fez perguntas das mais diversas, e aí quando ela perguntou qual era a minha etnia, eu respondi Caucasian, que é branco, né? Caucasiano. E aí ela, como assim, você não é do Brasil? Aí eu sou. Então, você é latino, né? Aí eu, latino como território, mas como etnia, fazer o quê? Se eu não fosse branco, eu te dizia, não, você é latino. Eu falei, eu sou branco. Ela, tá bom. Aí marcou branco, assim, meio que contrariada. Tipo, tá pensando, não, eu tô botando a informação errada aqui. E é engraçado porque aí eu comecei a perceber que eu cresci com uma ideia sobre mim por causa da minha cultura no Brasil. E aí, se eu parto para outra cultura, as pessoas me enxergam de uma maneira diferente, tá entendendo? E é um detalhe muito, muito pouco, assim, mas... E também uma coisa de autoestima, por exemplo. Eu sempre tive uma paranoiazinha de achar que as pessoas não me respeitavam muito porque eu não falava tão bem inglês quanto eles. Lógico, os caras nasceram lá, né? Então, e aí, uma vez me disseram que eu tinha dito para uma menina assim, não, eu gostaria de falar assim tão bem, sem sotaque e tal. Ela, cara, mas o grande lance seu é que você tem esse sotaque, você tem essa sonoridade, porque não tem a menor graça, todo mundo fala igual a mim aqui. Então, quando a gente ouve alguém falando diferente como você, isso me também trouxe uma experiência boa. E a outra coisa é, quando você... eu só acho que eu conheço um lugar quando eu ando na rua, eu como a comida que o povo come e eu faço as coisas que o povo faz. Por isso que eu te perguntei de Roma, né? Como é que é legal você estar aí todo dia? Tipo, deve ser uma curtição você poder ir ao mercado e fazer as compras do mês, ou você ter que lidar com as coisas do dia a dia, né? Realmente exatamente essa experiência, cara, que faz toda a diferença, né? Uma coisa é você olhar para Roma e ver com um destino turístico, mas como é que é morar, né? Então, pegar ônibus aqui, não para turistar, mas para poder resolver ir sei lá, na prefeitura, resolver documento, por exemplo, coisa burocrática. Ou fazer as compras no supermercado, levar a listinha de compra aqui e fazer. E é legal porque aqui na Itália é uma coisa muito legal, que você entende que o italiano tem um relacionamento com a comida. Isso. A comida não é... Ele tem um relacionamento profundo com a comida. O italiano é apaixonado pela comida. Então, até isso, cara, caramba, é legal. Você começa a entender, por que não coloca ketchup na pizza? Não é frescura, não é aquilo. É porque o italiano gosta de sentir o sabor daquela pizza. Se você coloca o ketchup... que põe, ela não sabe o que é uma pizza boa, bem comida, sem aquele condimento, né, fortíssimo. Então, essas coisas, o sentir o sabor das coisas até, que é algo que você... até um pouco banal às vezes, né? Mas morando aqui, eu fui entender que o italiano é assim. Então, a cabeça do italiano... Por exemplo, eu... no Ceará, não sei se é algo geral, talvez não, talvez é algo muito pessoal. Tipo assim, às vezes, sabe aquela coisa muito melindrosa, né? Tipo, a pessoa fala alguma coisa, aí você já fica logo chateado com aquilo, leva logo pro lado pessoal. Aqui, o italiano fala gritando com você, 2 segundos depois, continua seu melhor amigo. Então, tem a ver com o jeito, né? Cultura mesmo, né? Então, essa cultura do cara, tipo, falar alto, mas não é porque ele tá sendo ignorante, é porque é a personalidade dele e ele tem um ponto de vista, você tem o seu, e ele tem o direito de falar o ponto de vista dele, você tem o direito de falar o seu, e ninguém vai sair brigado com aquilo. Não, italiano então, já fala tudo assim mesmo, a gente acha que tá brigando, mas na verdade é o jeito mesmo de... É normal. Então ele fala alto, aí no começo eu achava estranho, né? Eu, tipo, caraca, o cara tá brigando com outro aqui na maior. Mas no fundo, nada, só tava conversando, né? Mas eu tive essa experiência assim, eu tive essa impressão, desculpa interromper, eu tive essa impressão em Paris, que todo mundo era muito grosso comigo. E aí depois eu pensei, cara, não pode ser, porque eu não fiz nada pra ninguém, cara.
Só que eu fiquei com a impressão que o garçom brigava comigo, que a pessoa do hotel brigava comigo, que o motorista do ônibus brigava comigo, a pessoa do aeroporto gritou comigo. Cara, o que é isso, bicho? Mas eu acho que tem a ver com a forma deles se expressarem também, né? Tipo, Exato. Sim, assim sim. como você vai no Japão, você acha todo mundo gentil, mas na verdade é porque o jeito deles falar é daquele jeito, não é nem que todo mundo seja super gentil toda hora, né? Mas continua. Então essa coisa de morar aqui, você começa a entender a cabeça do cara, né? A cabeça do italiano. Você começa a entender. Eu acho que mais do que viver, eu acho que isso foi um ponto essencial para viver bem até esse tempo de missão aqui, morando aqui, sabe? Uhum. Entrar na cultura do outro, também experimentar essa insegurança em relação ao idioma. Eu sofri bastante aqui porque eu não sabia me comunicar. Apesar de que o italiano muitas vezes é parecido com o português, isso ajuda e isso atrapalha. Atrapalha. Porque você acha que está falando certo, mas na verdade você só está falando um português com a terminação do italiano. Então exatamente. isso é muito complicado. Isso é tão... Espanhol também. Tipo isso, você... é parecido. No fundo não é. Então até você conseguir entrar ali, conseguir se comunicar, entrar em processo, porque você precisa, não é mais um turismo, né? Uhum. Então você precisa viver ali, sobreviver ali. Então você entrar nisso é uma outra coisa. E quando você entra, parece que você... E não é que você esquece, mas eu vivi o tempo todo sem isso. Como? Não parece que eu vivi a vida toda sem isso daqui. É uma experiência muito louca. Abre a cabeça de uma maneira que você começa a entender, cara, o mundo é muito maior do que o que eu achava que era, né? Até noção geográfica, tipo assim, onde é que fica tal país, eu não sabia, né? Até eu vim pra cá e pesquisar no Google onde é que ficava. Então, cara, são coisas que, morando aqui, você vai vivendo um com o povo, né? Você vai entrando na vida deles, eles vão entrando na sua vida e você começa a se tornar ordinário as coisas. Seja ir no supermercado, fazer as compras, aquela coisa da comida, aí você lembra, cara, o italiano gosta de uma coisa assim, né, de uma coisa boa e tudo mais. Então você começa a pensar um pouco como eles, a entender a cabeça dele, a lógica deles, como funcionam as coisas aqui. Então é um processo, realmente, é um processo e é muito interessante, é muito bom. Às vezes é meio punk, né, o choque, mas depois, assim, você vai aprendendo a lidar com isso também. Você sabe que em 2009, que foi eu gosto muito de data, por isso que eu pergunto o ano e tal. Em 2009, que foi o ano que você estava tendo a tua primeira experiência, né? Foi o ano que o padre Cristiano foi para Roma, para o seminário. Então ele já era seminarista aqui em Fortaleza e foi fazer o ano, não sei se o segundo ou terceiro ano. Teologia. E aí, e foi um momento muito complicado, porque os começos são complicados, né, de adaptação e tal. E também porque ele teve e foi justamente na saída dele do Missionário Shalom, então a pessoa cresceu em Fortaleza como uma identidade de ser Shalom e ser cantor e ser visto como líder de banda e coordenador de ministério e ícone da comunidade. Aí daqui a pouco ele vira seminarista em Roma, num lugar que as pessoas já não reconhecem tanto e tal, né? E ficou com uma certa crise, assim. Mas por que eu estou falando isso? Aí passa um tempo, alguns anos, né? Recentemente, aí ele foi para minha casa no Rio, quando eu casei em 2012, e mais ou menos naquela época, 3 anos depois, ele já dizia: eu e Roma somos um só. É a minha casa, é a minha cidade, e eu amo o Brasil, e sou brasileiro e tal, mas eu já sou enculturado de uma tal maneira que para mim, eu gosto daquele caos, eu gosto da poluição, da confusão, do povo, de tudo. Isso acaba criando, assim, raízes emocionais com a coisa, né? Sim. Isso que me leva a pensar, você já está 1 ano e pouco aí, e você já se sente, assim, cidadão? Como é que é? Cidadão, acho que ainda não. Mais uma coisa sobre isso daí, eu acho que todo missionário precisa viver, pelo menos isso. Sentir que você faz parte da pátria, né? E é claro que isso não vai acontecer se você não tiver pessoas com você. Acho que isso acontece muito quando a gente começa a ter laços, né? Eu lembro muito, assim, quando o que vai me fazendo sentir parte são realmente os amigos que eu fui fazendo aqui.
Tenho os meus amigos, que eu sinto muita falta. Minha família, eu sinto muita falta, porque é um relacionamento diferente. Mas aqui, eu comecei a construir esses relacionamentos também. Não é que substitui. Não. Mas ir para casa deles, jantar com eles, sair, se divertir com eles, e também rezar junto com eles, experimentar e partilhar, isso para mim é o que faz acontecer essa experiência aí, de Roma é minha pátria. Uhum. E vai acontecer também a mesma coisa quando o missionário vai para outro lugar. E se ele não tem essa experiência naquele outro lugar que ele vai, ele com certeza vai ser um missionário que não vai encontrar, não vai ser feliz, não vai se encontrar naquele lugar. Mas se ele é um missionário autêntico, ele sempre vai desejar e vai sofrer, Exato. mas vai curtir também as adaptações e tal, né? Exato. Você tem assim o que ofertar, hoje, como você tem a tua família aqui, os teus amigos aqui. Isso é uma oferta boa. Porque meu tempo aqui vai terminar, né? Eu sei que eu vim para cá com o tempo determinado, são 3 anos, é meu tempo de missão, estou na metade. Então, quando esse tempo acabar, eu vou ter que ofertar isso aqui também. Então vai ser mas uma você outra pensa oferta. em voltar para cá e restartar tudo aqui, ou de repente continuar esse itinerário assim de... Olha, para ser muito honesto, eu penso em tudo. Eu penso, seja voltar e procurar um trabalho, voltar para o Brasil e voltar aquela rotina, né? De morar ali junto com a minha família de novo e tudo mais. Ao mesmo tempo eu penso, tipo, rapaz, o que aconteceria se eu ficasse aqui? E eu não tenho nada concreto ainda. Eu prefiro pensar, tipo, ok, eu vou fazer 2 anos de missão, então eu começo a pensar mais pro final, sabe? Eu acho que porque eu acho que a missão foi funcionando muito em um processo. O primeiro ano foi aquela coisa de me sentir dentro da cultura. Aí no segundo ano é quando você realmente consegue viver aquela missão, porque você já consegue falar, você já conhece as pessoas. Aí eu acho que o terceiro é aquele que vai caminhando para o final e você já começa a fazer os seus planos ali. Eu penso, visualizo, imagino algumas coisas, mas eu não tenho nada concreto. E eu também, para ser bem honesto, acho que depois dessa experiência que eu tive aqui, eu acho que eu me coloco muito aberto. Olha, se a comunidade precisar de mim, como comunidade de aliança, em outro país, me colocar à disposição para ir também, sabe? Então acho que tem a ver com o perfil também da pessoa, porque tem gente que serve ali, é obediente, é fiel, mas doido para voltar. E tem gente que tem uma facilidade com língua e com adaptações culturais e tal, né? Uhum. Eu vejo isso em você, entendeu? Cara, e é interessante porque isso foi a primeira língua que eu aprendi foi italiano. Eu não sei falar outra língua. Tipo, inglês eu conheço alguma coisa. O meu inglês é de assistir séries e tudo mais, escutar música. Não Agora sei. você já fala top italiano, assim? Domina? Cara, eu me enrolo em muitas coisas ainda, mas é porque eu acho que é muito complexo. Mas eu me comunico, eu coordeno o grupo de oração em italiano. Que isso? Então, isso eu erro bastante. A galera sempre manda memes zoando o meu italiano. Sério? Mas eu dou minha cara a tapa ali e vou, né? Eu considero que eu me comunico muito bem. E quando eu falo com os italianos, você tem um italiano muito bom. O difícil é aquilo que você falou, perder o acento brasileiro. Então, mas aí é a perspectiva. Tipo, para ele, você fala muito bem para quem você é. Exato. Agora, se você fala nasci, cresci na Itália, ele fala, pô, você é um semi-analfabeto, né, meu querido? Exatamente, é tipo isso. De tudo, né? E aí eu sei que também requer muito tempo, né, para que você eu vejo, por exemplo, até mesmo o padre Cristiano, né, que mora aqui tem mais de 10 anos, vez ou outra ele, mas essa palavra é assim ou assim? Então, se ele tem 10 anos que está aqui, às vezes ele tem uma dúvida com a palavra, por que eu vou ter que me desesperar se eu tô o padre Cristiano, ele fala comigo em português, e aí entra umas palavras italianas do nada, e às vezes umas palavras em inglês do nada também. Eu acho que ele tem uns 3 cérebros para cada idioma que ele fala. E ele aprendeu francês um dia desse e fala francês normal também. Eu não entendo como é que é. Tipo, é o quad, né? Quad-core, assim, na cabeça. Eu acho que tem um botão, assim. Aí ele, acontece uma transformação no cérebro dele e começa a falar aquela... Não, já sou muito feliz em falar inglês, entendeu? Eu até queria aprender italiano, mas... Eu não sei nem se eu tenho mais idade para aprender uma nova língua, não. mas é apaixonante, cara, estudar a língua. Estudar língua já é algo muito bom, né? Mas eu me descobri apaixonado pela língua italiana. Não é uma língua que eu ia priorizar para estudar. Eu queria estudar muito inglês, porque é necessário, muito necessário. Eu achei aqui... eu tinha começado, cara, aqui, ó.
Deixa eu ver se eu não vou quebrar tudo para te mostrar. Eu tinha começado... Italiano sem mistério. Legal, cara, E assim, continua. eu tinha começado, aí depois mas eu preciso de professor particular sozinho. Eu não leio nem cartão de visita. Tem uns caras muito bons no YouTube dando umas aulas, umas dicas que pode ajudar bastante. Eu fiz um curso aqui, né? Eu estudei por 6 meses, fiz um curso de 6 meses para aprender italiano. Fiquei acompanhando a galera os YouTubers italianos mesmo, né? Que vão ensinando pronúncia, conjugação, essas coisas, gramática. E aí convivendo também com os italianos, né? Eu acho que mais do que 80% do meu italiano é a convivência com eles, que vai realmente não é só o vocabulário, é saber falar como eles falam. Então, exatamente, eu tive um professor de inglês que dizia isso, não é você aprender a fazer uma palavra, é você entender a cultura para depois você entender o contexto, e aí para depois você montar uma frase de acordo com a situação, né? Exato, porque você pode até conhecer todas as palavras, seu vocabulário todo bem imenso, mas você acaba não falando como eles falam, as expressões, sabe? Na cultura certa, né? As expressões e tudo mais, então não chega, não alcança ali. Então é muito, muito legal. E que só o convívio vai te dizer como que é. Wallace, para finalizar uma parada, eu não sei, você está querendo falar mais alguma coisa, não? Não. Eu tô deixando você conduzir aí o esquema, pode dizer. Para finalizar, eu queria te perguntar coisas assim que eu achei fofinho o que o João faz no podcast dele, eu resolvi copiar. Mas não vou copiar no formato exato, não. O que você, da Itália, você conheceu que você mais gosta de comida da cultura italiana? Da comida da cultura italiana, a pasta carbonara. Mas aí é muito óbvio, cara. Achei que você fosse falar uma parada tipo um cordeiro, um negócio assim mais... Cara, mas sabe o que é? É porque tem um valor agregado, a carbonara. Depois você entende. Bom, né? É muito boa, mas depois você entende que era uma comida que foi da época da guerra, que é algo romano. Sim. Então você começa a dar um valor àquilo. A carbonara é algo que... Mas por que é da época da guerra? Como é que veio? Bem, é porque assim, o modo como se prepara, né? Você pega o ovo cru e a pasta quente e mistura. Então era uma coisa que tinha que ser rápida, mais instantânea e bem resistente, a proteína também, né? Então era uma comida que se comia na época da guerra, os soldados faziam na época da guerra. O jeito que dava de fazer era cru e misturava para cozer junto com a massa ali. Essa é uma das histórias, né? O mito da carbonara e tudo mais. Fora a carbonara, que eu acho que é algo típico, é óbvio, né? Mas... é porque são coisas que não tem como não associar, que é o gelato da Itália, cara. É um negócio... Eu ia falar, como é que é o nome daquele lugar que tem aí, que é super famoso, que o Will de Fábio se amarra? Bem, tem a Giolitti, que é a sorveteria, uma das mais antigas aqui de Roma, que tem um sorvete de pistache, que é um negócio fora do normal. Não, foi com o de Fábio, ele comeu que parecia assim, um doido, assim, com a cara cheia de sorvete. Aí eu só pedi umzinho, assim, não quero um chocolate amargo. Ele, não, come 3, o que é isso? Cara, mas o gelato daqui é um negócio... Acho que só tem aqui. E eu fui em 2 lugares que pra mim marcou minha vida, que foi naquele chocolate Lindt. E eles fazem aí em Roma, acho que foi o único lugar que eu vi que eles fazem na hora um crepe. E eles põem o chocolate deles e põem um creme se você quiser e tal. Cara, que negócio sensacional. É perto da Giolitti, inclusive. Cara, o negócio com comida que a galera não brinca, não. Um negócio fora do normal. É muito sério. E o outro lugar é uma loja chamada Pompe, que tem tiramisu. O tiramisu. O tradicional tiramisu. Meu Deus do céu. Eu acho que todo mundo tem que ir a Roma pra comer. Exato. O tiramisu da Pompe. E é massa porque eles começaram a criar outros tiramisu. Tem um tradicional, mas eles têm alguns com fruta. Um negócio assim, louco, é louco. Agora a última, um lugar que você, em Roma, curte ir para passear, para olhar a vista, para tirar foto. Villa Borghese. É um bosque que tem imenso aqui, uns 30 minutos andando daqui, eu gosto muito. É um bosque que a gente vai, que tem uma visão panorâmica da cidade, você vê a cúpula lá no fundo, mas você vê toda a cidade, vê o pôr do sol dali. Fora a atmosfera do lugar, porque é um bosque, mas vai a galera que
toca, tem sempre uma galera que está fazendo um som muito legal lá, então as pessoas vão, é um ambiente família, ao mesmo tempo é turístico, a galera faz piquenique lá, então é um lugar que me relaxa, só ir andar, só ir até lá. Fora as outras igrejas, né? Mas Vila aí Borghese, com certeza, porque o que tem de igreja linda aí, eu fiquei 2 semanas, uma semana aí na época da convenção, e é incrível o que tem de arquitetura, né? Mas assim, lugares da cidade, acho que o João falou também Vila Borghese quando a gente conversou. Mas foi porque eu disse, vai lá na Vila Borghese, aí ele foi e gostou. Agora então você vai fazer o seguinte. Primeiro, você manda um abraço para esse irmão que tá fazendo barulho aí justo no final do nosso podcast. Mando sim. Um abraço pra galera que tá fazendo barulho no podcast. Outra coisa, você vai tirar uma foto para mim de encomenda na Vila Borghese. E você vai no Pomp e vai me mandar por correio um tiramisu, porque eu tô doido. Ou vai derreter, ou o cara que vai entregar vai comer antes de chegar aí. O dia que chegar aqui, eu lambo o papel e dá tudo certo. Irmão, obrigado pela conversa. Que isso, cara, foi ótimo. E espero visitar vocês aí antes do teu tempo terminar, para poder a gente passear e sem mostrar a cidade. Beleza, tem 1 ano, hein, pra isso acontecer. Tem que acabar a quarentena, a gente dá um jeito, leva a família e vai. Massa. Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. Valeu, cara. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe. Tamo aí. Tchau.